Bom dia com alegria! Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais um dia para todos nós, mais uma oportunidade, uma vida incrível para todos nós. Espera hoje será um dia incrível, hoje será um dia leve, hoje será um dia de amor, hoje será um dia de prosperidade, hoje será um dia de muita leveza, hoje será um dia de oportunidades. Hoje será um dia de gratas surpresas na nossa vida, sabe por quê? Porque tudo na nossa vida dá certo, tudo na nossa vida flui com leveza, com facilidade, com glória. Tudo para nós funciona, porque assim nós decretamos. Tudo na nossa vida dá certo e a gente desperta hoje com essa sensação de mais um capítulo a ser escrito, de uma folha em branco das nossas vidas pronta para ser preenchida por nós mesmos. E nós vamos preencher essa folha em branco desse capítulo hoje tão fresco, tão original, com muita sabedoria, com muita alegria, com muita gratidão, pulsando os nossos sonhos sim, agradecendo as nossas conquistas e nos sentindo amplamente abençoadas pela nossa vida. Reconhecendo quão sortudas nós somos, quão abençoadas nós somos, quão prósperas nós somos. Eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou ilimitada. Bora começar assim, agradecendo que estamos nesse corpo saudável, que estamos saudáveis, que tudo está perfeito, plano e completo no nosso mundo. É assim que a gente acorda, fazendo estes decretos. Por mais que você neste momento esteja vivendo alguma situação que esteja te molestando, você precisa fazer o caminho inverso e começar a pulsar a sua nova realidade. A lei da vida é a lei da crença. Tudo aquilo que chega para você está vindo a partir do que você está emitindo. O universo ele não faz leitura de desejos mentais, ele faz leitura de vibrações energéticas. É quem você é e quem você está se tornando de uma forma consciente. Então vamos acordar aqui numa versão mais elevada de nós mesmos, uma versão que agradece, uma versão que reconhece a beleza da vida, uma versão que é feliz, uma versão que vibra no amor, uma versão que acredita que tudo dá certo, uma versão que acredita que já é abençoada, uma versão que acredita que a abundância a pertence, uma versão que acredita que é próspera e que tudo chega com facilidade. Essa é a versão que eu invisto energeticamente, vibro energeticamente, porque essa realidade ela existe, essa realidade já está. E eu tenho que ir para lá vibracionalmente, sentindo. E essa é uma disciplina que a gente tem que ter pela manhã, porque senão a gente fica presa no passado. E quem vive de passado é museu, né? Quem vive de passado não prospera, não evolui. Então vamos colocar a energia no lugar certo. Começando aqui, ó. Respirando pela manhã, colocando um sorriso no rosto. Sentindo o pulso do coração, elevando o pensamento a Deus, Pai, Mãe, Criador e pedindo proteção e espiritualidade sagrada para esse dia, sentindo que está sendo derramado sobre sua cabeça luz, amor e proteção, e você se ancora aqui nessa energia, nessa força, sentindo realmente inspirar a luz divina, acender no seu coração, e aqui você agradece. Agradece por esse dia, pela sua saúde, pelo seu corpo, pelas oportunidades, pelo trabalho, pelo dinheiro, por tudo que você já tem, que já conquistou e que está a caminho. E você sabe que está a caminho porque você tem fé. Quando você tem fé, você não duvida. Não foi essa uma das frases de Jesus Cristo? Homem de pouca fé. Que é isso, homem de pouca fé? Você não confia? Ter fé é confiar. Confiar e acreditar que tudo que é teu chega para você. A partir do momento também que você caminha em direção a isso de uma forma vibracional, são realidades paralelas. Tudo já está disponível para nós num campo muito mais sutil.
Então vamos começar fazendo um dia diferente, colocando aqui um sorriso no rosto, agradecendo, ancorando. Sabe que isso pode fazer uma grande diferença na sua vida? Uma grande diferença no seu dia. Se você acorda de cara fechada, amargurado, triste, remoendo, digerindo coisas, não perdoando, não soltando, ficando no loop eterno de uma conversa, de uma situação, buscando justificativas, procurando o algoz, culpando, se vitimizando. Cara, primeiro que você vai ficar enfermo, né? Você vai desenvolver uma enfermidade logo. Ou você vai ter problemas na cabeça, ou você vai ter ansiedade, ou você vai ter ataque de pânico, ou você vai ter uma cólica desgramada, ou você vai ter dor na nuca, ou você vai ter bruxismo, ou você vai ter uma úlcera, uma gastrite. É obviamente porque o seu corpo está completamente desarmônico energeticamente. A partir do momento que eu decreto e começo o meu dia já me levando, me colocando em outras frequências e mesmo diante das adversidades eu busco o caminho para me autorregular, a minha vida se transforma no sentido também de qualquer situação incômoda que vai acontecer, e obviamente vai acontecer, né, gente? A vida não é um bombom de morango, a vida é a vida. A gente vai ser desafiado por pessoas complicadas, a gente vai ter um dia que vem complicações, que vão trazer problemas e questões para serem resolvidas, obviamente é a vida acontecendo, mas essa situação eu vou conseguir ter muito mais clareza, sabedoria e certamente eu vou conseguir resolvê-la de uma forma muito mais eficaz, rápida, porque eu estou num campo vibracional de infinitas possibilidades. Se eu estou aqui vibrando em alegria e busco me manter nesse estado vibracional, deixa eu só confirmar aqui qual é a faixa frequencial da alegria na escala Hertz, já que estamos trabalhando com a escala Hertz, né? Vou mostrar para vocês. Nossa, que sujo que tá aqui, peraí. Cadê a alegria? Alegria! Olha aqui onde tá a alegria, gente. A alegria tá em 540 Hz. Olha o amor em 500 Hz. Quando eu acordo decretando que hoje será um dia de amor, significa que eu estou aqui. E eu não estou aqui. Imagina a diferença de eu vibrar em 500 para vibrar em 50. O que você acha que acontece? Quem tem mais energia para resolver, para fazer, para mudar, para acontecer? Tudo é energia, tudo é vibração. Tudo é energia. Essa consciência de que tudo é energia parece clichê, mas a gente precisa lembrar que tudo é energia e que nós somos um campo energético. Nós somos um campo energético. Nós estamos aqui vibrando em comunicação, em comunhão com o universo. E o universo é nosso aliado, é nosso parceiro, no sentido de ressonar com o nosso campo. Então, tudo que nós emitimos a partir do nosso campo não há julgamento. O universo não julga. Não existe julgamento do que é bom, o que é ruim. Tudo é. Tudo é, tudo está. Então, quando eu vibro muito numa falta, quando, por exemplo, eu vibro num lugar de medo, eu tenho medo de ser traído, eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho medo de perder dinheiro, eu tenho medo, sabe os medos paralisantes? Se eu fico justificando e falando e sentindo, o universo não vai julgar o seu medo, falar, não, deixa de ser boba, menina, você é filha do Criador, você não tem que estar aí não, deixa eu te mostrar aqui, ó, que você pode. O universo entende que isso é um desejo. Ah, Sheila, que linda! Estou vivendo isso e ter entrado na IME foi muito importante para estar mantendo isso no meu campo. Uhul! Sheila é estoica, da Irmandade da Mulher Estoica. Já falei para vocês aqui, mulheres, que eu estou com uma irmandade em alta frequência.
Porque é isso, eu tô aqui falando para vocês e vocês concordam, sentem no coração essa verdade, né? Nós somos energia e para a gente fazer as mudanças necessárias na nossa vida, a gente precisa estar em campos frequenciais de elevada frequência. E eu sei que isso é desafiador. Eu sei o quanto isso é desafiador porque é a vida. A vida tá aí. Então, por mais que a gente faça as nossas orações, né? A gente acorde, tenha essa consciência. É fácil a gente escorregar na casca da banana e se prender por muito mais tempo dentro de baixas frequências e vibrações e se manter lá por muito mais tempo. Então, quando a gente está em ambiência de elevada frequência, que é a Irmandade da Mulher Estoica, você consegue sair desses lugares com muito mais velocidade, mas infinitamente muito mais velocidade, e o melhor, sustentar este lugar por muito mais tempo. Porque tem uma egrégora, porque tem um campo, porque tem um propósito. Então, eu já falei para vocês, eu não faço mentoria individual, não porque eu não acredite, mas por duas razões. Uma, que eu não tenho tempo para fazer atendimento individual, e o segundo, que é o mais importante, porque eu acredito na egrégora de um coletivo. E um coletivo de mulheres é muito poderoso e necessário, principalmente nesse momento planetário, que é o meu trabalho como um chamado da minha alma, é facilitar, proporcionar grupos de mulheres, sejam para viajar, sejam para mentorar, sejam para se desenvolver, sejam para experienciar a espiritualidade, porque as mulheres precisam se reconectarem e se reolharem a partir de uma outra lente que é a não patriarcal. Hoje as mulheres estão rivalizadas, solitárias, se sentindo indivíduo, quando a natureza feminina é coletiva. Ela tem necessidade do vínculo, ela tem necessidade do coletivo, ela tem necessidade de pertencer. Todo ser humano tem necessidade de pertencer. Mas a natureza feminina, ela necessita do círculo. Porque a forma geométrica feminina é circular, ela é coletiva. E hoje as mulheres estão adoecendo muito porque elas não são compreendidas e estamos dentro de um sistema patriarcal masculino distorcido, que não reconhece a nossa ciclicidade, nem mesmo a própria mulher conhece a sua natureza feminina cíclica. Nós somos 4 mulheres em uma lua de 28 dias, nem mesmo as mulheres conseguem se reconhecer. Então, levar uma mulher e você estar dentro de um círculo feminino, mas não é qualquer círculo, porque existem círculos e círculos, né? Tem círculo de feminino que fala mal de homem, tem círculo feminino que fica se agarrando na dor. Você tem que entrar em egrégoras de conhecimento, de elevação, que é a Irmandade da Mulher Estoica. E aqui, por osmose e de uma forma muito sutil, você consegue fazendo os downloads necessários ou recordar, dar cor novamente a uma memória perdida de quem você é, da sua natureza, da sua ciclicidade, da sua potência feminina. Gente, ser mulher é muito incrível. É incrível ser mulher. É incrível estar no corpo mulher. Nós somos uma natureza completamente diferente do homem. Nós somos diferentes. Nós somos complementares, porém somos diferentes. E a gente está tanto tempo dentro de uma estrutura tão masculina que a mulher está se tornando masculina. E quando ela se torna masculina, fica meio andrógena, ela desenvolve muitas patologias no seu corpo mulher, porque ela não está dentro da sua energia. Até porque ela pode acreditar que a energia feminina é fraca, é vulnerável, que ela não pode sentir, que ela não pode ser vulnerável, que ela não pode ser receptiva. Mas eu compreendo essa mulher, óbvio. Eu também estou aqui na estrutura mulher. Então as mulheres hoje estão muito armadas, defensivas. Por quê? Porque estamos vindo de 5.000 anos de história de violação literal e consciencial da mulher. A mulher violada, estuprada de todas as formas. Então o que acontece hoje? A mulher hoje tem medo de se entregar, de se abrir, até que volte a confiar. Só que não é exclusivamente voltar a confiar no homem, que também é importante, mas ela precisa confiar, primeiro curar o seu masculino interno, o seu feminino interno e confiar nela mesma.
É um trabalho muito mais sutil do campo que nós estamos fazendo aqui nessa nova era. Nós somos mulheres nova era, deusas. Nós somos mulheres da nova era. A era de Aquário, ela já está despontando. Nós estamos nesse momento planetário encarnadas num momento de transição planetária. A transição, ela é real, ela está acontecendo e nesse momento nós somos um grupo de humanos encarnados na transição planetária. Nós estamos saindo de uma era de peixes para uma era de Aquário, uma era de água, de religião, de Maomé, Mahamud, Jesus Cristo, de todos esses avatares masculinos que trouxeram a religião, o caminho da religião como o norte, mas um Jesus na cruz, um pecador, que não foi isso que Jesus trouxe aqui, né, gente? Não foi essa mensagem, tão equivocado. É tão equivocado a interpretação de quem foi Jesus Cristo na Terra. Jesus não veio trazer o cristianismo. Jesus veio trazer a consciência de que você é Cristo, de que eu sou Cristo, tu é Cristo, né? Eu sou Cristo, eu sou Deus em ação. Jesus não veio trazer igreja, Jesus não veio trazer religião católica. Jesus veio trazer a consciência crística. E quando ele dizia que retornaria, não é Jesus aqui de volta, até porque se Jesus voltasse agora ele ia ser massacrado igualmente, porque o nível de consciência da época de Jesus para cá não mudou muita coisa não, ainda existe muita misoginia, ainda existe muito preconceito, ainda existe muita ignorância. Quando Jesus dizia que voltaria, é porque era este o momento planetário de uma transição de elevação consciencial do planeta Terra para uma quinta dimensão. E a quinta dimensão, ela não é um lugar físico, ela é um estado vibracional consciencial, é a frequência do amor. Porque nós estamos saindo de um planeta expiatório, regenerativo, para um planeta da nova era. Regenerativo. Nós estamos saindo de um planeta expiatório para um regenerativo. Isso a própria literatura espírita fala, né? Então, a Terra da quinta dimensão é uma Terra que sai dessas frequências de contração, que é o que a gente vive, e vem para cá. Essa é a nova Terra. Então, o que a gente está vendo agora pode até parecer um absurdo acreditar que nós estamos indo para uma Terra melhor, quando a gente vê tanta coisa colapsada, né? Quando a gente liga a TV agora e a gente vê tanto desastre, mas é que primeiro precisa ruir toda uma estrutura velha, inadequada, descabida e que vai lutar muito para sobreviver, para nascer uma nova Terra. E a nova Terra, ela não é uma velha arrumadinha, ela é nova em tudo. A era da informação é a era de Aquário. Aquário é o elemento ar. Hoje nós estamos vivendo o elemento ar. Hoje tem inteligência artificial, a internet, Uber, iFood, Airbnb. Hoje as pessoas não compram mais carro, casas, até porque terrenos. Essa geração que comprava coisas eram dos nossos pais e nossos avós. Hoje nós aqui, os millennials quarentando, né? Nós somos os millennials que estamos na meia-idade. A gente é muito jovem para ser... como é que é aquela frase que diz? A gente está naquela meia-idade que a gente não sabe se a gente é velho ou se a gente é jovem. A gente é muito velho para ser jovem e a gente não tem idade para ser tão velho. Então a gente está naquele limiar. E nós estamos nessa transição, nós somos a geração que veio do analógico para a transição do digital. E agora está nascendo a geração beta, né? Então tem os millennials, geração Z, né? Geração Y, geração Z, os millennials. E agora tá vindo a partir de 2025, os bebecitos que nascem agora de 2025 são a geração beta, que é a geração que nasce com a inteligência artificial. Eles não vão saber como é um mundo sem uma IA. Então, eles são os beta.
E, gente, é isso. A gente tá, e cada vez mais veloz, a gente tá indo para uma nova terra, uma nova forma de viver, uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de vida, onde a informação vai estar presente. Então, daqui 100 anos, gente, a gente vai ter uma terra e uma sociedade completamente diferente, porém, eu vejo que a gente precisa fazer um trabalho muito mais profundo quanto humanidade, que a gente está desenvolvendo as nossas tecnologias, as nossas habilidades intelectuais, né? Isso é óbvio, nós estamos num momento hoje altamente tecnológico, a gente hoje está no futuro, né? A gente tá, eu olho as coisas assim, eu fico meio, uau, cara, a gente tá no futuro, assim, eu me vejo nos Jetsons, lembra do desenho Os Jetsons? Eu falo assim, a gente tá nos Jetsons. A gente chegou nos Jetsons, tudo aquilo que a gente visualizava 30 anos atrás do que seria o futuro, chegou. Né? O desenho dos Jetsons era um desenho super futuristas, né? Futurista, enquanto os Flintstones era da Idade das Cavernas, os Jetsons eram um futuro tecnológico. Claro que a gente ainda não tá voando com os nossos carros, mas tem muita coisa que a gente já tá nos Jetsons. E a gente tá no futuro. A gente tá no futuro. Esse futuro chegou. E esse futuro tecnológico, ele tem muita velocidade. Então, a gente está desenvolvendo o nosso lado intelectual com muita velocidade, né? Porém, isso é uma coisa que eu percebi junto do estoicismo, né? Estudando o estoicismo. Quanto humanidade, a gente não desenvolveu a nossa habilidade de sabedoria pessoal. Os conhecimentos estoicos, gente, até da época de Aristóteles. Só um pouquinho aqui, peraí. Então você pensa, né? Eu tava falando de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo nasceu há 2000 anos. E a gente tinha uma consciência daquela época, a gente fala, não, mas naquela época de Jesus... Gente, é a mesma época. Se a gente falar, os mesmos políticos que botaram Jesus na cruz e o condenaram, existem hoje. O estoicismo, ele nasceu em 2.300 anos atrás. E todo livro que você lê hoje do estoicismo, Epicteto, Marco Aurélio, você vai ler coisas que são muito atuais, contemporâneas. Qualquer livro que você pegue hoje do estoicismo, que eu acho super importante, por isso que eu criei a Irmandade da Mulher Estoica. Gente, estoicismo é o que a gente precisa estudar agora, assim, enquanto humanidade, porque de 2.300 anos para cá, a humanidade é a mesma. A gente precisa evoluir consciencialmente. Não adianta a gente ficar criando carros voadores. Se dentro de nós a gente continua na Idade das Cavernas. Qualquer livro que tu pegue de Marco Aurélio, Sêneca ou Epicteto, que são os três mais top, conhecidos do estoicismo, você pode facilmente achar que eles escreveram ontem. E o pensamento estoico é um pensamento que liberta, que traz liberdade, que traz cura, porque tudo começa na mente. Você tem uma outra lei universal, né? É a lei da mente, né? Tudo é mental. É uma das leis de Hermes Trismegisto, as leis herméticas, segundo Kybalion, né? Que é o livro que fala das leis herméticas. Tudo é mente. Então, se tudo é mente, parte da mente, como está a nossa mente? Perturbada pra caralho, né? A filosofia, ela vem como um bálsamo para nossas almas. Ela é a cura da alma, a filosofia. É por isso, minha deusa, mulher, que a gente precisa se desenvolver. A gente precisa estudar, a gente precisa se refinar. Voltando, nós somos mulheres da nova era. Nós não podemos continuar dentro de uma estrutura que está ruindo. A gente precisa se atualizar, minha deusa. Senão você vai perpetuar dores e sofrimentos e apegos da era de peixes.
que era da dor, do sofrimento do Jesus na cruz, da culpa, minha grande culpa. Você não vai recordar da sua potencialidade feminina. A nova era é a era do despertar do feminino na Terra. Onde você está, nessa oportunidade terrena, você está dormindo? Vamos acordar, mulher. Vamos ser a nossa melhor versão, encontrar o nosso caminho dentro da sabedoria, recordar, reconectar. E essa é a minha missão aqui como mentora, proporcionar esses espaços de recuerdo. Por isso que eu tenho a Irmandade da Mulher Estoica. Olha, a Irmandade da Mulher Estoica não está com vagas abertas nesse momento. Eu estou com um chamado especial apenas para algumas mulheres. Mas se você está ouvindo essa live e você está sentindo que gostaria de pertencer a uma egrégora comigo de elevada frequência, me manda uma mensagem inbox, tá? Eu não gosto de fechar as portas 100%, mas nesse momento tá bem exclusivo. Mas me manda uma mensagem inbox para saber mais da Irmandade da Mulher Estoica, que eu te mando mais informações, tá? E bora, deusas, vamos lá. A gente está num ano de transformação, a gente está num ano de mudança de pele, a gente está num ano da serpente. E para a gente transformar, a gente precisa empreender uma jornada de desenvolvimento pessoal. A gente precisa se colocar no caminho, não esperar que tudo caia do céu. Se a sua realidade não está bacana hoje, o que tu pode fazer para melhorar essa situação? Você precisa empreender uma jornada para isso. Você precisa mudar a sua mentalidade, o seu campo vibracional, a sua ambiência. Às vezes o lugar que você tá te infectando, você não está nem consciente disso porque você está em ressonância. A partir do momento, gente, a gente conversa tanto na Irmandade da Mulher Estoica sobre isso. Todas as jornadas que eu faço de mentoria, sempre há essa fala. Eu mudei as minhas amizades, eu já não ressoo mais com esse trabalho, eu já não consigo me conectar com coisas que eu me conectava há 3 meses atrás. É coisa de 3 meses, gente. 3 meses você já é outra. Você olha e fala para aquela mulher de 3 meses atrás, ela já está tão distante. Porque o que? Você moveu. Gente, você sabe que a vida, ela não depende, as transformações da sua vida não dependem de quantos anos você tem. A maturidade, o que tu conquista, não tem a ver com quantos anos você tem, mas quantos quilômetros que tu anda por dia. E não andar, é de andar de se desenvolver. Se você pega 3 meses e você empreende uma jornada de autoconhecimento, onde você consegue mudar os seus pensamentos, a sua consciência, a mulher de 3 meses atrás, ela parece que é uma mulher de 10 anos atrás. De tão distante que tu ficou daquela versão, mas porque você empreendeu uma jornada. E eu entendo que isso não é uma coisa fácil da noite pro dia, justo porque a gente precisa ter uma mentora que sustente, que ancore, que dá um caminho, que tem outro grupo de mulheres que também estão junto, aí você não se sente sozinha, você tá numa caminhada com outras, então esse campo vibracional te influencia, te energiza para você não desistir, porque é fácil desistir, tá? Porque se você tá muito tempo dentro do arquétipo da sabotadora, né, deusa? A Thaís aqui, ó, como testemunha viva. Se você tá muito tempo dentro do arquétipo da sabotadora, do ego, condicionada no teu ego, identificada com o teu ego, você vai ter muitos momentos que vai querer desistir, porque o ego, ele vai brigar, ele não quer morrer, então ele vai começar a ver dificuldade em tudo, ele vai achar que não pode. É aquele nível da apatia, né? Porque se tá numa vibração de 50 Hz, vai ter muito auto boicote. Então é fácil desistir. O processo do autoconhecimento, gente, a gente primeiro desce a ladeira para depois subir. E descer a ladeira é esse lugar de entrar naquele quartinho da luz 20 watts, colocar uma lâmpada LED e ter coragem para olhar o que precisa ser olhado, corrigido, sentido, ressignificado. Em algum momento eu vou ter que fazer. E é uma constante, tá? É um trabalho constante. Bom, pessoal, falei pra caramba.
mas deixa chegar, né? É o que chega, é o que vem. Não sei, eu abro aqui essa live sempre na intenção de ler um livro. Eu abro a live na intenção de ler um capítulo, mas aí chega o que tem que chegar e eu deixo chegar. Então vamos falando, né? Bora lá falar de tristeza? Hoje vamos entrar no capítulo que fala da emoção tristeza. Acho que será uma ótima leitura, não acho, eu tenho certeza. E que bom que você está aqui comigo. Bom dia para você que está por aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pega seu café, seu chá, seu cacau, seu chimarrão. Eu serei uma excelente companhia para você, eu tenho certeza, uma companhia agradável. Lembrando que essa live você pode ouvir depois no formato podcast no Café com Amor no Spotify e também eu deixo a gravação dessa live no YouTube, o que você pode também assistir pela sua televisão, Aniele Talon, no YouTube. Seguindo então a leitura, compartilha também, se você sente, compartilhar com aquela pessoa que tá triste, aquela pessoa que tá lá naquela facinha. Leva essa mensagem para ela, acorda ela, faz ela acordar aqui, ó, levando consciência para que ela tenha um dia melhor. Deixar Ir é o livro do Dr. David Hawkins, que é o que nós estamos nessa jornada, o caminho do desapego, e a gente está chegando então no capítulo 5, onde vamos falar sobre tristeza. Bora lá então, iniciando a leitura. Tristeza é uma experiência comum para todos nós. Na tristeza, sentimos que as coisas são muito difíceis, que nunca vamos conseguir, que não amamos e não somos amados. Temos pensamentos como, todos esses anos que desperdicei. É um sentimento de pesar e perda, solidão, o sentimento de, se ao menos, arrependimento. Sentimentos de abandono, dor, desamparo e desesperança, nostalgia, melancolia, depressão, saudade, perda irrecuperável, coração partido, angústia, desapontamento, pessimismo. A tristeza pode ser desencadeada pela perda de um sistema de crenças, um relacionamento, uma capacidade ou função, uma esperança sobre nós mesmos ou uma atitude geral para com a nossa vida, circunstâncias externas ou instituições. É este sentimento. Eu nunca vou superar isso. É muito difícil. Eu tentei, mas nada ajuda. Há um sentimento de vulnerabilidade para a dor e sofrimento, então vemos uma grande parte dele no mundo externo para reforçar e justificar o nosso próprio sentimento interno. Choramos para que alguém ajude, porque não conseguimos fazer nada a respeito disso e sentimos que talvez outra pessoa possa fazer isso por nós. É oposto à apatia, em que o sentimento é de que ninguém pode ajudar. Permitindo a tristeza. A maioria de nós carrega uma grande quantidade de tristeza reprimida. Especialmente os homens são propensos a esconder esse sentimento em particular, visto que ele é considerado como viril e chorar não é uma atitude masculina. A maioria das pessoas tem medo da quantidade de tristezas que elas suprimiram, estão aterrorizadas pelo fato de que vão ser inundadas e sobrecarregadas por isso. As pessoas vão dizer, se eu começar a chorar é provável que nunca pare. Existe uma tristeza no mundo, tristeza na minha vida, tristeza na minha família e nos amigos. Ai, as tragédias não ditas da vida. A tristeza reprimida é responsável por muitas condições psicossomáticas e queixas relacionadas à saúde. Sem dúvida. Em vez de suprimir esse sentimento, se é permitido que ele seja liberado e rendido, nós podemos rapidamente pular da tristeza para a aceitação. A tristeza contínua sobre uma perda é causada pela resistência de aceitar esse estado e permitir que a tristeza se esgote. A persistência de um sentimento é causada pela resistência de permitir que ele seja rendido. Exemplo, aspas, pare de choramingar. Uma vez que aceitamos o fato de que podemos lidar com a tristeza, nós já estamos no orgulho. Os sentimentos de eu consigo fazer isso e eu consigo lidar com isso
nos levam à coragem. Com a coragem de enfrentar os nossos sentimentos internos e deixá-los ir, nos movemos para o nível de aceitação e às vezes paz. Quando deixamos ir muita tristeza que guardamos por anos, nossos amigos e familiares vão perceber uma mudança na nossa expressão facial. Nossa caminhada vai ser mais leve e vamos parecer mais jovens. Uma pessoa que está triste, ela tem até um outro comportamento corporal, facial. A gente percebe quando uma pessoa está triste, né? Pela sua feição, pelo modo como anda, como fala, sem energia. Então aqui, ó, a tristeza, ela tá em 75 Hz. A partir do momento que a gente começa a liberar ela e entender que a gente pode lidar com esse sentimento, com essa emoção, aliás. Peraí, deixa eu botar uma outra foto aqui. Que a gente pode lidar com essa emoção, né? Tristeza em 75. A gente já pula pro orgulho, ó. Eu já consigo saber que eu consigo lidar, eu vou para 175 Hz, eu ganho 100 Hz a mais aqui, o que já começa a me dar uma coragem para fazer o que precisa ser feito, e eu posso chegar até em paz, segundo aqui o Dr. Ray David Hawkins. E quanta tristeza acumulada nós temos no nosso corpo, sem ao menos saber que a gente está com esses fragmentos energéticos, principalmente os homens, né? Que não dão vazão as águas paradas. A tristeza, ela gera águas paradas, né? O choro, na verdade, é uma forma da gente reequilibrar o nosso corpo. A lágrima, ela tem um componente, ela é salgadinha assim, porque ela é uma água salgada que ajuda a neutralizar o nosso corpo. O choro vem para eliminar aquilo que está aqui dentro. Eu lembro muito bem quando eu quando eu participei de uma cerimônia de ayahuasca pela primeira vez. Eu estava num momento bem complicado da minha vida, foi em 2014. Foi minha primeira cerimônia de ayahuasca. Eu estava me separando na época, estava com uma filha pequena, eu estava com muitos medos, eu estava com uma tristeza absurda, não pelo fim do meu casamento, mas pela condição de estar com uma filha pequena, separada, que sentia a falta do pai. Eu carregava uma culpa muito grande por ter decidido me separar e afastar minha filha do pai, mas eu já estava carregando aquela situação por anos, eu já não tinha mais estrutura emocional para estar dentro daquele casamento. Então a ayahuasca veio na minha vida como um chamado espiritual mesmo, foi muito lindo. Um dia eu conto essa história de como esse chamado chegou para mim. E mal começou a cerimônia, eu comecei a chorar. Mas eu chorei. Gente, eu chorei como nunca tinha chorado na minha vida. Eu não conseguia parar de chorar. Eu simplesmente entrei numa catarse. Mal abriu a cerimônia, assim, eu já entrei na força. Acho que a força tava louca para me pegar. A força fez um escaneamento no meu corpo e percebeu que eu tinha muita água retida, que eu tinha muita tristeza. E imediatamente eu comecei a liberar. Eu não conseguia parar de chorar. E eu percebia, assim, tinha momentos que eu falava assim, meu Deus, eu tô chorando muito. Até me deu uma vergonha, assim, de estar numa catarse, todo mundo lá cantando, e eu chorando. Gente, sei lá quanto tempo eu chorei. Fiz a limpeza, acabei fazendo limpeza, né? Porque eu tinha tanta nhaca dentro de mim, eu tinha tanta mágoa, eu tinha tanta água parada, eu tinha tanto choro retido, eu tinha tanta dor, tanta culpa dentro de mim, que chorei, limpei. Quando fiz todo aquele processo de me desaguar, eu vi tanta luz. Fui inundada por uma paz, fui inundada por um amor. Meu Deus, eu saí daquela cerimônia leve, parecia que eu tava voando. E aí, a consciência que eu tive depois daquele ritual é de que, antes de entrar, parecia que eu era desse tamanho e as coisas eram desse tamanho. E eu estava sendo engolida por aquilo. Depois dessa cerimônia, gente, eu me tornei tão grande que eu olhava para as coisas e elas estavam pequenas. Falei, gente, eu sou muito grande.
Então, eu saí daquela vibração de 50 de ser pequenininha e fui inundada por um amor e luz que eu comecei a vibrar em 500 Hz. Eu me tornei grande. E aí, a partir daquela cerimônia, eu movi tanta coisa na minha vida por ter liberado essa tristeza, ter permitido liberar essa tristeza, ter me perdoado, porque eu também entrei num processo de culpa e consegui encontrar um auto-perdão. Eu liberei tanta bagagem. Que era por isso que eu estava pequena, eu tinha muito peso em mim. Eu tinha tanto peso que eu não tinha velocidade, eu andava a 50 km por hora. Olha a importância da gente aprender a deixar ir essas emoções. São pedras, são pesos, que toda vez que eu libero, eu cresço, eu cresço, eu cresço. E a Ayahuasca para mim foi uma sagrada mesmo medicina, é uma sagrada medicina mesmo, que ela me curou. E aí, depois disso, claro, eu empreendi muitas jornadas de autodesenvolvimento pessoal, de cura pessoal, né? Porque a Ayahuasca também, ela não faz milagres assim na sua vida, nesse sentido de, ok, agora minha vida está resolvida, pronto, gratidão à Ayahuasca. Ela me ajudou naquela etapa. Obviamente, a vida vai acontecendo, mas eu consegui sair de um estado vibracional assim, ganhando uma consciência absurda naquele ritual com a Sagrada Medicina. Mas o que eu quero dizer é isso, assim, quanta tristeza retida a gente tem, e essa tristeza retida gera má água, e as má águas são águas fétidas, e se o nosso corpo é 80% de água, se eu estou nutrindo muita má água e tristeza, isso vai se tornar uma doença psicossomática, um corpo enfraquecido, endoecido, um câncer. Dai-me vida, dai-me força, dai-me luz. A tristeza é limitada pelo tempo. Esse fato nos dá a coragem e disposição para enfrentá-la. Se não resistirmos ao sentimento de tristeza e nos rendermos totalmente a ela, ela vai durar cerca de 10 a 20 minutos. Então irá parar por longos períodos variáveis. Se continuarmos rendendo toda vez que aparecer, a certa altura ela vai se esgotar. Apenas se nos permitirmos experimentá-la completamente. Viva essa tristeza, sente esse luto. Por isso que a gente fala assim, não finge que tá tudo bem. Terminou um casamento, um divórcio, viva esse luto. Não queira acelerar as coisas, vai vivendo, vai sentindo, não foge não, porque uma hora isso vai bater na sua porta de novo para ser vivido e sentido e ressignificado. Só temos que tolerar uma tristeza esmagadora de 10 a 20 minutos, então repentinamente ela vai desaparecer. E eu entendo que 10 a 20 minutos dentro de uma emoção que não é confortável parece uma eternidade. Mas a gente precisa vivenciá-la para ela existir, ela saber que ela está ali e a gente reconhecer. Porque senão ela vai continuar insistindo em ser vista. Se resistirmos à tristeza, ela vai continuar indo e vindo. A tristeza suprimida pode continuar por anos. Ao encarar a tristeza, muitas vezes precisamos reconhecer e deixar ir a nossa vergonha e constrangimento sobre ter o sentimento em primeiro lugar. Para os homens principalmente, temos que entregar o nosso medo do sentimento e o nosso medo de ser inundado e sobrecarregado por ele. Ajuda-nos a perceber que deixar ir a resistência do sentimento nos move rapidamente através dele. Tradicionalmente, as mulheres têm dito por sabedoria e experiência própria: um bom choro faz eu me sentir melhor. Muitos homens se surpreenderam quando aprenderam a verdade contida nisso. Vivencialmente, houve um surpreendente e quase imediato alívio de uma enxaqueca assim que se permitiu aparecer a tristeza sobre uma situação passada. Conforme a tristeza surgiu, foi dada a sentença: homem não chora. Depois de deixar ir o orgulho masculino quanto ao choro, surgiu o medo de que nunca pararia assim que foi permitido começar. Assim que o medo foi embora, veio a raiva da sociedade que forçou o homem a suprimir sentimentos e a raiva da noção de que homens nem sequer deveriam ter sentimentos. Com a rendição da raiva, o nível da coragem foi alcançado e a necessidade de chorar
pôde ser permitida. Não apenas aliviou a enxaqueca, como quando a chuva de soluços diminuiu, uma paz profunda se estabeleceu. Dali em diante, o assunto não precisou mais ser evitado. Uma vez que um homem deixa a tristeza emergir e se livra totalmente dessa energia suprimida, ele está em paz e sua própria visão de sua masculinidade muda. Ele continua sendo o mesmo homem, mas agora ele também pode estar em contato e lidar com seus próprios sentimentos. Consequentemente, ele é mais adequado, mais capaz, mais bem equilibrado, mais compreensivo, mais maduro, mais capaz de se relacionar e entender outros, mais compassivo e amoroso. A base psicológica de toda a tristeza e luto é o apego. Vou repetir. A base psicológica de toda a tristeza e luto é o apego. O apego e a dependência ocorrem nos sentimentos incompletos com nós mesmos. Portanto, buscamos objetos, pessoas, relacionamentos, lugares e conceitos para suprir nossa necessidade interior. Por serem usados inconscientemente para suprir uma necessidade interior, passam a ser identificados como meus. Quanto mais energia é gasta sobre eles, ocorre uma transição de se identificar com o objeto externo como meu para começar a ser uma extensão atual de mim. A perda desse objeto ou pessoa é vivenciado como uma perda do nosso próprio ser e uma parte importante da nossa economia emocional. Quando a gente tem apego a uma coisa, é muito apegado a uma coisa, um lugar, uma casa, um filho, uma pessoa, e quando a gente perde isso, porque obviamente a gente vai perder coisas que não são nossas, são do mundo, é como se tivesse perdido um membro. Quanto mais apego, mais você sente como isso fosse a extensão do seu corpo. E a gente não pode se apegar a coisas que são finitas e voláteis, né? Quando isso se perde, porque vai se perder em algum momento, a sensação é perda de um membro. Por isso é importante a gente andar na vida desapegado, né? O estoicismo ensina isso, viu? A arte do desapego. A perda é vivenciada como uma diminuição da qualidade de nós mesmos que o objeto ou pessoa apresentava. Esses são os lutos, principalmente de fins de casamento, com muito apego. A pessoa que se separa se sente um lixo, ela acha que já nem existe mais, ela não se consegue mais nem se reconhecer. Fins de relacionamento com dependência emocional é um sofrimento absurdo, porque a pessoa ela perde a sua identidade. Se ela perde a sua identidade, quem ela é no mundo? Ela não tem energia para ser ela. É como se ela morresse. A gente tem que andar na vida desapegado, gente. Tem uma aula do programa Trocando a Pele, que está dentro da Irmandade da Mulher Estoica, que eu falo só sobre isso. O apego cria dependência. E a dependência, devido à sua natureza, intrinsecamente é carregada com o medo da perda. Toda pessoa é apegada, ela tem medo de perder. Aí ela é desconfiada. Aí ela é ciumenta. Aí ela é controladora. Aí ela não tem paz. Ai, gente, como é importante a gente ganhar consciência pra gente ter paz na vida. Vem ser IME, vem pra Irmandade da Mulher Estoica. Se você tá ouvindo isso e tá batendo aí de uma forma que você tá respirando nisso e tá fazendo sentido, me chama no inbox. Vem comigo. De uma jornada aí que 3 meses tu vai estar em outro lugar. Dentro de cada pessoa existe uma criança, um pai e um adulto. Quando a tristeza surge, é recompensador perguntar: dentro de mim, é a criança, o pai ou o adulto que é a fonte desse sentimento? Por exemplo, a criança dentro da pessoa está apavorada que alguma coisa aconteça com o amado cão. Ela se questiona: como vou superar isso? O adulto interior também sente tristeza, mas aceita o inevitável. O gatinho ou cachorrinho não é imortal. O adulto em nós, com pesar, aceita que a impermanência é uma realidade da vida. Nós aceitamos que a nossa juventude não é permanente, que muitos relacionamentos amorosos não são para a vida toda e que o nosso cão vai morrer um dia. Isso é maturidade.
maturidade emocional. E quantos de nós andamos por aí como ninhos, crianças internas? O estoicismo, por isso que eu acredito, mais uma vez, o estoicismo é uma ferramenta de amadurecimento interior. Por isso, Irmandade da Mulher Estoica, para você se tornar uma mulher madura. Lidando com a perda. Devido à natureza do apego, o primeiro estado precedendo a experiência atual de perda é o medo da perda. Ele é usualmente defendido de uma ou duas maneiras. Uma é aumentar a intensidade do apego por tentativas cada vez mais persistentes para fortalecer os laços. Essa abordagem é baseada na fantasia de que, quanto mais forte o laço, menor é a probabilidade de perda. Entretanto, essa é a própria manobra que muitas vezes precipita a perda de um relacionamento, porque a pessoa luta para ser livre do apego possessivo e da quantidade de controle restrito que está sendo colocado sobre ela. Eu falei no início da live, todo medo que tu tem é como se você estivesse magiando a favor. Se você tem medo de perder alguém, você está contando para o universo que você vai perder alguém. Você está vibrando nesse medo, você está visualizando o cenário. Se você visualiza cenário de que está sendo traída, que será enganada, que ficará sozinha, e isso é uma constante por causa do seu medo, o universo não está entendendo que isso é um medo e não vai te dar. Ele entende vibracionalmente, porque ele não julga, que isso é um desejo. E aí vão acontecer, olha, outra coisa mais profunda, que Jung mesmo traz isso. Vão acontecer fatos e situações na sua vida que vão comprovar a crença que você tem. Vão acontecer situações, aí você vai dizer assim, eu não falei, eu sabia que isso ia acontecer, eu estava certa. Sim, de todo modo você estava certa. Se você acredita que vai ser traído ou não vai ser traído, você está certa de todo modo, porque a lei da vida é a lei da crença. Você manifestou isso. Eu não estou dizendo que uma pessoa que te trai, a culpa é tua, tá? Pelo amor de Deus, que isso fique muito claro. Eu não estou passando pano para traidor e pessoas desleais. Não. E outra, também não senti culpada por isso, tá? Isso é uma questão de caráter. Mas o que eu quero dizer é que se você fica vibrando nesse lugar do medo da perda, você será uma companhia péssima. Porque você vai ser controladora, você vai vigiar, você não vai dar paz, você não vai ser uma pessoa harmônica porque você não está em harmonia, você não está pacificada. Você não está pacificada dentro de você, então se não está resolvido isso dentro de você, o seu externo vai projetar a sua confusão. Então na sua dinâmica, você não vai encontrar paz, você vai encontrar confusão. Pegou? Respira um pouco. Respira. Muito amor, tá? Eu sei que às vezes essas coisas de autoconhecimento dão uns tabefe na nossa cara, mas não é pra sentir culpa por isso, é pra trazer consciência. Porque uma vez que a gente traz consciência e identifica, que é a primeira etapa, a gente tem a oportunidade de dar um novo significado e sair daí. E isso não precisa estar sozinha, tá? Pode vir comigo, você pode encontrar outros grupos e lugares para voar, para espiralar. Entretanto, essa é a própria manobra que muitas vezes precipita a perda de um relacionamento porque a pessoa luta para ser livre do apego possessivo e da quantidade de controle restrito que está sendo colocado sobre ela. Ninguém gosta de estar num lugar onde é pressionado, vigiado, controlado. É um absurdo isso. Então, dado que o que mantemos em mente tende a se manifestar, o medo da perda pode, paradoxalmente, ser o mecanismo que vai trazer aquela perda. A segunda maneira a se lidar com o medo da perda é pelo mecanismo psicológico da negação, chamado em linguagem comum de enterrar a cabeça no chão. Vemos isso ao nosso redor todos os dias em suas várias formas de recusa a enfrentar o inevitável. Todos os avisos estão lá, mas a pessoa não fica atenta. Logo, o homem que estava, obviamente, em um processo de perder o emprego tende a não perceber. Os cônjuges de um casamento que está indo por água abaixo não tomam medidas corretivas. A pessoa com uma doença séria ignora todos os sintomas e evita a atenção médica.
Os políticos falham ao olhar para os problemas sociais com a esperança de que irão embora. Países inteiros estão cegos aos estados precários de existência. Exemplo, o ataque aos Estados Unidos em 11 de setembro. O motorista ignora os sinais de advertência de um motor pifando. Todos nós experimentamos o arrependimento de que não demos atenção aos sinais de aviso à frente. Isso é uma coisa bem importante. Às vezes, quando a gente entra num caminho da espiritualidade, que é maravilhoso, mas a gente tem que tomar um cuidado aqui, quando entra nessa caminhada, de achar que tudo é muito espiritual, no sentido de Deus irá prover, foi Deus quem quis, Deus quis assim, entende? O relacionamento tá ruindo e aí ninguém fez nada por aquilo e aí acabou se falando, não, é que Deus quis assim. Na verdade, Deus quer o que tu quer. Deus quer o que você quer. E aí a pessoa acha que foi Deus. Não, na verdade, poderia ter tido você uma maturidade de olhar o que estava pifando e talvez encontrar algum caminho de melhora, de correção, de conserto, ao invés de falar que Deus quis assim. Às vezes isso é um caminho de responsabilidade ou de não querer se tomar essa responsa mesmo, de resolver as coisas. Isso é uma coisa de maturidade, de gente adulta, né? A criança não sabe resolver coisas. A criança, ela foge dos problemas, né? Adulto resolve. Então, ignorar isso faz com que te infantilize. E aí coloca Deus como uma justificativa. Mas, na verdade, o que faltou foi um pouco mais de maturidade para consertar, para resolver, para achar caminhos. E não simplesmente desistir, porque eu achei que não tinha capacidade para resolver. Para lidar com o medo da perda, temos que olhar para que finalidade aquela pessoa ou objeto externo serve em nossa vida. Que necessidade emocional está sendo suprida? Quais emoções surgiriam se fôssemos perder esse objeto ou pessoa? A pergunta é, o que de pior poderia acontecer? O que de pior poderia acontecer? A perda pode ser antecipada e podemos lidar com os vários medos associados com a sensação de perda por desassimilá-los aos complexos emocionais que eles representam, deixando ir os sentimentos individuais que compõem o complexo emocional. Vamos dizer, por exemplo, que você tem um cão a que se apegou por muitos anos. É óbvio que o velho Roger está envelhecendo. Você descobre que não gosta de pensar na idade avançada dele, sentindo-se desconfortável com a perspectiva da morte dele e tirando isso da sua mente. Conforme você se pega fazendo isso, percebe que esses sentimentos são sinais de alerta e que você não está lidando com a situação emocional. Você também se pergunta, que propósito o cão está servindo na minha vida? Qual é o serviço emocional para mim? Amor, companheirismo, devoção, entretenimento e diversão. Deixar o cão ir vai deixar essas necessidades emocionais incompletas? Olhando dessa forma, uma parte do medo pode ser reconhecida e rendida. Uma vez que o medo vai embora, você não precisa recorrer à negação e fingir para si mesmo que o Roger vai viver para sempre. Outra emoção associada com a tristeza é o luto. E o luto é a da raiva. A perda de algo importante frequentemente nos traz um sentimento de raiva, que pode ser projetada no mundo, na sociedade, em indivíduos e, em última análise, em Deus, que é mantido como responsável pela natureza do universo. A raiva resulta da recusa prévia de aceitar o fato de que todos os relacionamentos e as posses nesta vida são temporários. Mesmo o corpo físico, nosso maior apego, eventualmente precisa ser rendido, conforme todos saberemos. Nada é, tudo está. A vida é a arte da impermanência. Os estoicos tinham uma frase que chamava Momento Mortis, que é justamente isso, saber que uma hora tudo vai morrer, gente. Momento morium. É momento... Como é que é? Momento morium.
Mori, momento Mori. É o momento Mori que se chama. Momento Mori significa lembre-se que você vai morrer. Ou lembre-se da morte. Nada é, tudo está. Tudo é temporário. Sentimos que o que se torna importante ou reconfortante para nós é o apego permanente. Consequentemente, quando essa ilusão é ameaçada, existe raiva, ressentimento e autopiedade. Sentimentos que podem resultar em amargura crônica. Raiva impotente é associada com o desejo de mudar a natureza do mundo e a impossibilidade de fazê-lo. Ao ver esse fato da existência, uma perda maior pode mudar nossa posição filosófica. Uma perda maior pode nos acordar para a natureza de todos os apegos e de todos os relacionamentos, ou podemos negar novamente o fato óbvio de que todos os relacionamentos são temporários e intensificar drasticamente os laços existentes para compensar a perda. Uma parte de lidar com a negação da inevitabilidade da perda é ver através das tentativas de manipulação. Tudo é medo. Manipulação, controle, tudo isso é medo, é apego. Na imaginação, a mente tenta desenvolver táticas para evitar a perda. Isso pode tomar a forma de se tornar melhor, ou mais trabalhador, ou mais honesto, e mais perseverante, ou mais leal. Aqui entra táticas manipulativas da boazinha. Vocês já viram que eu dei uma masterclass esses tempos, mês passado, 2 meses, sobre a boazinha, que a boazinha só se fode. O arquétipo da boazinha, isso é uma aula da Irmandade da Mulher Estoica. Atenção, mulheres, a mulher que é boazinha demais, na verdade, ela não é boa genuinamente. Ela não é boa porque ela é boa e gosta de se doar, porque ela está preenchida de si, então ela entrega isso ao mundo de uma forma autêntica, genuína, sem nada em troca. A boazinha, ela faz isso por barganha, por manipulação, porque ela tem medo de não ser aceita, tem medo de ser rejeitada, tem medo de não ser aprovada, então ela precisa ser perfeita e impecável, porque Deus me livre não me amar, Deus me livre me rejeitar, Deus me livre eu receber um não. E é um sofrimento ser a boazinha. Uma coisa é você ser bondosa, outra é você ser a boazinha. Consegue perceber que existe uma diferença? A pessoa que é bondosa, ela é uma fonte d'água, ela tem um aroma, ela entrega isso para o mundo de uma forma genuína, porque existe bondade dentro dela e desapego, ela simplesmente entrega para o mundo porque ela está preenchida. A boazinha está em falta, então ela precisa ser boazinha para ser aceita, validada e amada, porque ela está hipossuficiente dela, então ela precisa ser até perfeita, perfeccionista, passando por cima até mesmo dos seus próprios limites internos, se exaurindo para que o outro não se decepcione com ela, não desaprove ela, porque ela precisa ser validada, porque ela não se validou primeiro. Essa é a boazinha. A gente tem que ganhar consciência disso, é super importante, é uma libertação. Isso é a aula da Irmandade da Mulher Estoica. Olha quanta aula boa tem na Irmandade da Mulher Estoica, deuses. Se você está nessa live e está caindo muitas fichas, você imagina o que é um programa comigo. Olha só. Em pessoas religiosas, isso pode tomar a forma de tentativas de manipular. E sim, a boazinha ela usa isso como manipulação. Em pessoas religiosas, isso pode tomar a forma de tentativas de manipular Deus com promessas e barganhas. Nos relacionamentos, isso pode tomar a forma de comportamentos super compensatórios. A esposa começa a ser ainda mais obediente, amorosa e atenciosa como manobra para prevenir o rompimento. Óbvio que isso soa falso. Quando a pessoa tenta ser, ela não está sendo genuína, ela não tem magnetismo. Não tem nada mais sexy do que uma mulher segura, confiante na sua energia, segura, cheia de auto-amor, autêntica. Uma mulher autêntica que não tem medo de perder. Uma mulher que não tem medo de perder é magnética, é sexy. Do que essa que fica aqui arrastando o cu na brita. Ralando o cu na brita. O marido negligente, de repente, começa a trazer para casa presentes e flores em vez de ir direto à raiz do problema. É uma fuga, né?
Quando a negação se rompe, as manipulações não funcionaram e o medo passou, então a própria depressão, o processo real de tristeza e luto acontece. Todos esses estados emocionais podem ser trabalhados de forma muito mais rápida pelo processo de deixar ir, no qual a inevitabilidade da emoção da tristeza é rendida e substituída por uma vontade de deixar ir a resistência e o processo acontece e se completa. Pode haver uma decisão de deixar ir a resistência à tristeza. Em vez de negação e resistência, você mergulha nela e supera. Você tem um bom choro sobre a morte do Roger ou a perda de um relacionamento. Associada com o sentimento de tristeza está sempre uma quantidade variável de culpa. Isso é baseado na fantasia de que a perda representa uma punição ou de que uma atitude diferente ou outro comportamento poderia ter prevenido que isso acontecesse. A menos que seja rendida, a culpa pode reciclar e reabastecer a raiva e a fúria. O não reconhecimento e a não rendição da raiva podem ser projetados em outros no ambiente em forma de culpa. A culpa projetada em outros relacionamentos pode então agravar a perda, provocando ainda mais perdas. Isso acontece frequentemente entre cônjuges como resultado da morte de uma criança. Foi relatado que a taxa de divórcio entre pais que perderam filhos chega a 90%. Por causa da projeção de culpa, uma perda severa é composta por outra perda severa, a do cônjuge. Um exemplo desse tipo de reação é o caso de uma mulher de 40 anos. Ela teve um casamento excelente por 20 anos com um marido atencioso e obediente. Seu filho mais novo teve leucemia. Quando ele morreu, ela entrou em tristeza e luto e, mais importante, desenvolveu uma reação de raiva. Tomou a forma de ódio. Ela odiava os médicos, odiava o hospital, odiava Deus, odiava seu marido e seus filhos existentes. A raiva dela se tornou tão incontrolável que ela se tornou fisicamente violenta e ameaçadora. Várias vezes a polícia foi chamada para controlar o seu comportamento violento. No fim, as outras crianças deixaram a casa por medo do caos, abuso físico e estados emocionais ameaçadores. Seu marido não mediu esforços na tentativa de ajudá-la com a raiva, mas ela virou a sua fúria sobre ele também, atacando-o violentamente em várias ocasiões. Finalmente, em desespero e aflição, ele se viu obrigado a sair de casa. A situação caótica terminou em divórcio, no qual a esposa perdeu seu lar. Levou quase 5 anos para a raiva diminuir. Durante esse tempo, a mulher destruiu sua vida inteira e agora precisou começar do zero, dando início a uma nova vida. Quando todas as emoções negativas foram trabalhadas, rendidas e deixadas ir, o alívio finalmente aconteceu e o antigo sofrimento foi substituído por aceitação. Aceitação é diferente de resignação. Na resignação, ainda há resíduos da emoção anterior. Há uma relutância e um atraso do verdadeiro reconhecimento dos fatos. A resignação diz: eu não gosto disso, mas tenho que aturar isso. Com a aceitação, a resistência à verdadeira natureza dos fatos foi rendida. Portanto, um dos sinais da aceitação é a serenidade. Com a aceitação, a luta acaba e a vida recomeça. As energias que estavam ligadas aos sentimentos negativos anteriores estão livres, de modo que os aspectos mais saudáveis da personalidade são agora reenergizados. Os aspectos criativos da mente desenvolvem oportunidades para as novas situações da vida e oportunidades mais distantes para amadurecimento e experiência, acompanhados por um novo sentido de vivacidade. Um sentimento bem conhecido e amplamente praticado é a oração da serenidade nos grupos de 12 passos, que diz assim: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que eu posso e a sabedoria para saber a diferença. Faz um print disso aqui. Faz um print isso aqui é um mantra muito poderoso. Faz um print. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que eu posso e a sabedoria para saber a diferença.
Printou? A incapacidade de trabalhar qualquer das várias emoções associadas ao luto e à perda pode resultar na incapacidade crônica em qualquer um dos seus componentes. Portanto, isso pode resultar em depressão prolongada e estados de negação prolongados nos quais a morte da pessoa é realmente negada. Culpa crônica ou recusa de trabalhar sobre as emoções associadas com a perda podem resultar em reação demorada de tristeza e doenças físicas. Os mecanismos por trás desse processo são explicados em um capítulo adiante na relação entre a mente e o corpo. A energia reprimida das emoções não rendidas emerge novamente pelo sistema endócrino e nervoso do corpo, como um desequilíbrio energético que prejudica a fluidez da energia da vida através dos meridianos de acupuntura do corpo. Isso resulta em mudanças patológicas em vários órgãos. Doença. É fato muito conhecido que a taxa de morte entre pessoas de luto é muito maior do que a da população geral, especialmente no primeiro ou segundo ano após a morte de um cônjuge. Uma fonte de culpa relacionada à tristeza é a raiva direcionada à pessoa amada por ter partido. Isso é suprimido frequentemente porque parece racional para a mente consciente. As virtudes da pessoa amada que partiu são aumentadas e exageradas na imaginação e a discrepância compõe a culpa. Como podemos sentir raiva de uma pessoa tão maravilhosa? A culpa por ficar com raiva de Deus, o autor do universo, por ter permitido que esse evento trágico acontecesse. Uma mulher de 60 anos chegou ao escritório com múltiplas queixas físicas. Ela tinha ataques de asma, alergia, bronquite, episódios frequentes de pneumonia e todos os tipos de dificuldade de respiração. Durante a psicoterapia, foi revelado que a mãe dela morreu há 22 anos. Ela relatou que, curiosamente, não teve nenhuma reação à morte da mãe. Era estranho que, apesar de ser a sua responsabilidade, ela não encomendou uma lápide para ser colocada no túmulo da mãe. Pelas informações dadas, era óbvio que ela tinha um relacionamento com a mãe extremamente dependente, ao qual ela era ambivalente porque a mãe se recusava a preencher todas as suas necessidades de dependência. Demorou vários meses para ela trabalhar sua negação, que foi associada com a culpa sobre a raiva da sua mãe por tê-la deixado. Essa raiva foi direcionada interiormente para si mesma em forma de culpa, que também expressou seu desamparo e a vontade de chorar pela mãe. Esse desejo suprimido de chorar pela perda da sua mãe a levou a sentir constantemente que não conseguia respirar. A tristeza, gente, está ligada ao pulmão, tá? As doenças respiratórias, a área do pulmão está conectado com a tristeza. Ela odiava a si mesma pelos seus sentimentos de amor e ódio em relação à sua mãe. E a soma total de todas as suas emoções reprimidas emergiram novamente em forma de queixas e sintomas respiratórios múltiplos, doenças psicossomáticas, psicomente soma corpo. Conforme foi trabalhando o seu luto demorado, a reação para a tristeza e perda começou a emergir. A extensão da sua resistência de trabalhar sobre essas emoções e a forma como essa resistência resultou em seus sintomas físicos se tornaram muito claras para ela. No fim, ela começou a frequentar um treinamento profissional para se tornar terapeuta e trabalhar com pessoas que estão morrendo em instituições de tratamento mental. Prevenindo a tristeza. Tá acabando, gente. Aqui um pensamento estoico, ó. Alô, mulher, bora se tornar estoica. Se você sente de vir comigo, me chama no inbox, tá? A partir da natureza dos processos que descrevemos, torna-se evidente que um luto severo, uma perda e as reações patológicas que vêm a seguir podem ser prevenidas pelo reconhecimento precoce e pela rendição antecipada dos sentimentos associados às causas, enquanto eles ainda são leves e podem ser manuseados sem sofrimento excessivo. Como vimos, a base de todo luto e perda é apego, somados à negação da natureza transitória de todas as relações.
Podemos começar a olhar para a nossa vida identificando as áreas de apego e nos perguntando quais as necessidades internas elas estão satisfazendo. Que sentimento viria à tona se eu as perdesse? Como minha vida emocional interior pode ser equilibrada de modo a diminuir a dimensão, o grau e o número de apegos aos objetos externos e às pessoas? Olha as perguntas certas que a gente tem que fazer para a gente mesmo. O que de pior pode acontecer se eu perder isso? Isso é muito estoico. Os estoicos falam muito dessa questão da gente entender que as coisas são transitórias na nossa vida e a gente tem que andar com esse desapego para a gente não entrar num campo de sofrimento. O sofrimento vem muito do lugar do não entendimento. A partir do momento que a gente entende as coisas a partir de um outro prisma, a gente não fica no limbo do sofrimento. A gente sente dor, mas a gente não sofre. Existe uma diferença bem grande aqui. Quanto maior o apego ao que está fora de nós, maior é o nível de medo e a vulnerabilidade à perda. Podemos nos perguntar por que nos sentimos tão incompletos. Por que estou tão vazio por dentro e tenho que procurar soluções em forma de apego e dependência dos outros? Podemos começar a olhar para as nossas áreas internas de imaturidade. Especificamente, precisamos examinar: onde estou procurando obter amor em vez de doá-lo? Quanto mais amorosos formos, menos vulneráveis seremos à dor e à perda e menos precisaremos buscar apegos. Quando reconhecemos e deixamos ir todos os sentimentos negativos que se tornaram pequenos a partir do reconhecimento de nossa grandeza, para que nossa alegria interna venha do prazer de doar e amar, só então estamos invulneráveis à perda. Maravilhoso isso. Quando a fonte da felicidade é encontrada dentro de nós, estamos imunes às perdas do mundo ao nosso redor, porque a gente se torna completo. Quando olhamos em nossas vidas com criticismo, vemos todos os apegos e as fugas em que caímos. Cada um deles representa uma fonte potencial futura de dor e sofrimento. As áreas realmente importantes devem ser cuidadosamente examinadas. Vamos pegar, por exemplo, a incapacidade de enfrentar essas questões comumente vistas, chamadas de síndrome da aposentadoria. Tradicionalmente, isso pode ocorrer em mulheres quando o trabalho de criar os filhos chega ao fim com a saída deles de casa. É a síndrome do ninho vazio. E com o homem quando atinge a idade de aposentar-se ou perde o emprego ou por alguma deficiência física que o incapacita de realizar o seu trabalho. A reação que normalmente acontece na meia-idade é causada pelos muitos anos de negação pré-existentes. Muitas vezes se foge das tarefas de enfrentar o inevitável e fazer planos para outras atividades de vida que gratifiquem as mesmas necessidades internas, as quais, nestes casos, são sentimentos de autoestima. Importância, vontade de se sentir útil e significante, bem como necessidade de contribuir para algo, ser produtivo. A antecipação do inevitável e a preparação para isso nos traz um desconforto relativamente menor comparado ao luto e à perda traumática da vida posterior. Podemos olhar para nossos relacionamentos mais amorosos e honestamente examiná-los. Até que ponto servem as nossas necessidades interiores egoístas? Até que ponto estamos realmente usando a outra pessoa e explorando-a para o nosso próprio benefício? Em que grau elas se tornam simplesmente auxiliadoras de nossa felicidade? Para descobrir isso, tudo o que precisamos fazer é nos perguntar: se a felicidade deles aumentasse ao me deixar, como eu me sentiria? Isso revela em que grau estamos tentando controlar e restringir a outra pessoa, o que é apego e não amor. Mais de 2000 anos atrás, Buda observou que a base de todo o sofrimento humano é o desejo e o apego. A história da humanidade apenas provou a verdade de seu ensinamento. Qual é então a solução para esse dilema? Como podemos ver, é apenas o eu menor de nós mesmos que se apega. O eu menor compra o conjunto de programas inadequados e assustados que involuntariamente permitimos nos controlar. O propósito de deixar ir é para desenergizar esses programas para que não sejam mais executados. Então, estamos livres para nos expandirmos para a consciência maior do nosso eu maior. Aquela parte a que nos referimos como eu maior ama em vez de buscar amor.
Consequentemente, nos vem a consciência que estamos em todos os momentos cercados de amor que é ilimitado. O amor é automaticamente atraído pela pessoa que ama. Por deixar ir constantemente nossos sentimentos negativos, curamos nossa dor presente e profilaticamente prevenimos a ocorrência da dor futura. O medo é substituído pela confiança e com ele vem a profunda sensação de bem-estar. A imunidade à dor da perda ocorre quando substituímos a dependência do eu menor, a personalidade, com a dependência do ser, o divino dentro de nós. Olhamos para a segurança do eu, que é eterna, em vez de olhar para o eu menor, que é transitório. Isso aqui é muito Irmandade da Mulher Estoica, gente. A consciência de que nós somos um eu divino superior, amados, completos e aceitos por Deus, é uma consciência que toda mulher tem que carregar com ela. Eu falo mulher porque meu trabalho é com mulher, e existe também essa necessidade de amor e aceitação que a mulher tem com ela. Por causa de uma memória perdida do feminino, principalmente, de achar que precisa do outro para ser feliz e completa. Quando a gente se torna muito mais magnética, sexy, incrível, quando a gente se torna o amor, é o amor, está completa, está hipersuficiente de si mesma. Bora, se você sente chamado de fazer parte da minha Irmandade, me manda uma mensagem inbox. As inscrições não estão abertas, tá bem exclusivo agora, tá? Eu vou abrir só em agosto. Mas se você tá aqui, sente afinidade com a minha comunicação, com essa proposta, me manda um inbox para saber mais. Pessoal, a gente vai seguir com o medo, tá? Eu não vou aqui confirmar com vocês 100% quando que eu vou retornar com essa leitura, porque eu vou viajar domingo, eu vou sair de férias com a minha família. Então, vou tirar uns diazinhos para descansar com a família. Então, eu não sei quando eu volto, mas eu volto pra gente ir pro medo. Mas isso tudo eu vou informar vocês no grupo Café com Amor. Para você que ainda não faz parte do grupo Café com Amor no WhatsApp, clica no link na minha bio, que lá tem o acesso. E então, sempre quando eu vou fazer uma live ou qualquer chamado, eu envio lá no grupo. Além do podcast, é claro. Desejo a você um lindo dia, um lindo abençoado dia. Respirando, agradecendo e trazendo muito amor aqui, ó. Eu sou amor, eu sou Deus em ação, eu sou Cristo em ação, eu sou o que eu sou o amor em ação. Lembra disso? Conecta com isso, sente essa verdade, porque é uma verdade, tá bom? Desejo a você um lindo dia, tá? Um bom final de semana também. Beijo no seu coração, fica com Deus.